É, o que já entra nessa nossa próxima pergunta, que é a filósofa, a autora do monte de livros, ativista, Judith Butler, ela Uhum. disse numa entrevista que os acadêmicos eles estão assumindo duas posições. Tem um grupo de acadêmicos assumindo posições utópicas e o outro grupo assumindo posições distópicas. Uhum. Os utópicos avaliam que essa pausa global vai ser uma oportunidade para se realizar ideias socialistas. E os Uhum. distópicos acham que a gente vai cair mais profundamente no estado de vigilância, né, uma intensificação do estado de vigilância. Eu sei que a incerteza é enorme, né, que nem você acabou de falar, mas eu queria saber qual é o seu sentimento em relação a essas duas posições. Você está mais para o lado utópico ou mais para o lado distópico? Olha, eu acho que eu estou bem no meio do caminho, porque eu acho que há argumentos importantes, tanto para a constituição de um desses cenários quanto do outro, né? Então, vamos começar com o distópico, né? Bom, isso é uma questão que ainda divide muito os acadêmicos, não há ainda, de fato, uma tese consensual sobre a relação entre o neoliberalismo e a ascensão, ou 3 décadas, ou quase 4 décadas de neoliberalismo, 4 décadas praticamente, e a ascensão desses movimentos de extrema-direita mundo afora. Né? Não só com o aumento do poder político dos grupos de extrema-direita, como também o de governos autoritários, de fato, né, que começam a ascender. Aí tem vários exemplos no mundo, tem as Filipinas, lá com o Duterte, tem o Erdogan na Turquia, tem o Orbán na Hungria, enfim. E o próprio, digamos assim, a própria vitória do Trump, o Brexit, você tem uma série de Bolsonaro, evidentemente, né, no Brasil. Você tem uma série de episódios desse tipo pipocando. Tá? A relação disso com 4 décadas de neoliberalismo, ela não pode ser nula, né? Inexistente, de modo algum, né? Então, enfim, uma das ideias é que justamente, quer dizer, você tem uma espécie de esgotamento daquilo que a gente pode chamar de establishment, né? Foi o que comandou a política econômica, a política pública, a política social ao longo dessas 4 décadas, e que mesmo governos de esquerda não conseguiram desmontar essa estrutura, né? Quer dizer, no caso do Brasil, por exemplo, os governos do PT, o que eles conseguiram foi uma redução da desigualdade por conta de políticas de renda compensatória e de aumento do poder de compra do salário mínimo, né, que quase dobrou e tal, foi realmente uma mudança muito forte, e via previdência, né, via benefícios sociais, você então produz uma melhora substantiva e rápida na distribuição da renda, mas a estrutura de funcionamento da economia capitalista no Brasil ficou tal e qual, né? A única coisa que saiu fora do script da riqueza financeira, etc., foi o PAC, lá, o Programa de Aceleração do Crescimento, que o Lula lança no último ano do seu governo, implementa aí ao longo do segundo mandato, é atropelado um pouco pela crise, mas ajuda depois, o PAC ajuda até a própria saída do país da crise, que sai muito bem da crise, né? Mas depois a crise chega, ela chega defasada no mundo emergente, né? A crise que começa lá fora. Mas o impacto dela é tão violento porque, de fato, você não mexeu na estrutura. Eu escrevi um livro inteiro, tem muitos petistas que não gostam de mim por causa disso, escrevi um livro inteiro para dizer, não dá assim, não vai dar, né? Bom, enfim. Então, existe uma espécie de esgotamento desse establishment, né? O falecido professor Francisco de Oliveira, né, ele começou a falar desde o começo dos anos 2000 da irrelevância da política. Né? E a irrelevância da política era isso. Porque não é só aqui na Europa, onde for, né, nos Estados Unidos, onde for, né,
independentemente de qual partido entrasse, né, no governo, a política econômica era uma bíblia, né? Ela tem que ser feita assim, 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 né? Privatização, austeridade, controle do gasto público, etc, etc. Regime de metas de inflação, câmbio flutuante e tal, abertura financeira total, né? Pronto, era uma cartilha, uma receita de bolo, né, que estava lá, e todos os governos seguiam a mesma coisa. Bom, então isso vai produzindo todos esses resultados que a gente falou anteriormente, economia letárgica, aumento da desigualdade, etc. E, né, enfim, você tem essa situação que vai, que agora a pandemia vai encontrar a gente, né? Bom, eu me perdi aqui, não me lembro o que eu estava falando. Então, esse lado todo desse movimento para a extrema-direita, se a gente vai acabar com a intensificação dele... Ou não, me escapou aqui a pergunta de por que eu estava falando tudo isso. Mas, enfim, desculpe, a idade pesa, sabe? Se chega uma hora, os cabelinhos brancos aqui. Bom, enfim, então, quer dizer, existe alguma ligação entre 4 décadas de políticas neoliberais mundo afora, pouco mais, pouco menos, sempre do mesmo jeito, e essas espolcar aí desses movimentos de extrema-direita e governos autoritários e tal. E é óbvio que um contexto de pandemia em que você precisa, né, de um controle de fato da população como um todo para impedir que o contágio se dê de uma forma muito rápida, que colapse o sistema de saúde, que as pessoas morram, não porque morreriam, mas simplesmente porque não têm condição de ser atendidas, né? É óbvio que você tem aí um espaço para que os governos autoritários se fortaleçam, né? Dizer, não, isso é uma questão, uma imposição da situação, né, que foi criada pela pandemia, etc. O Orbán, por exemplo, na Hungria se aproveitou disso, né? Decretou lá um estado de exceção e tal, e sabe Deus quanto tempo ele vai ficar lá. Então, quer dizer, você tem de fato este lado que essa situação pode abrir uma janela de oportunidades para o autoritarismo de modo geral no mundo, né, por conta disso, porque você precisa de fato de controles, de coordenação, né, de políticas que mitiguem os efeitos desse tipo de problema. E como, segundo os especialistas, né, essa não será a última pandemia, pode ser que seja só a primeira de uma série de pandemias mais sérias que estão vinculadas com o problema ambiental e tudo mais. Aí você fala, bom, então essa hipótese não é uma hipótese de todo descabida, bem ao contrário, né? Agora, de outro lado, também tem duas coisas, digamos assim, que podem nos levar a ser um pouco mais, menos pessimistas, um pouco mais positivos, né? Uma é que eu acho que essa coisa da pandemia vai colocar no centro do debate, porque até agora não estava, a questão ambiental, né? Principalmente porque já é tão visível a mudança que houve no meio ambiente, né? Em todos os países que tiveram essas paradas forçadas, né? A Terra, alguém falou, né? A Terra parou, né? Como se a Terra para, né? Você dá um apito e todo mundo para, fica no seu lugar e tal. Só que aí você tem resultados disso que são incríveis, né? O céu de não sei onde, os cisnes que voltaram lá para os canais de Veneza, as tartarugas que voltaram para o mar ali da Baía de Guanabara, né, perto do aeroporto Santos Dumont, né, eu vi um vídeo lá, o cara mostrando as tartarugas perto do aeroporto Santos Dumont, imagina, nem sonhar, né, que elas aparecessem por ali. Enfim, então você tem, quer dizer, quase que uma demonstração concreta, né, da correção das teses ambientalistas, até para
talvez para o mais, digamos, empedernido negacionista do problema ambiental, é impossível não ver, né? Então, como isso é realmente uma ameaça à humanidade, né? Eu acho que a pandemia, ao exacerbar isso, colocar isso a nu, né? Ela vai, digamos assim, colocar uma série de elementos a mais de questionamento desse mundo neoliberal do jeito que ele tinha vindo, né? Desse consumismo, dessa coisa, enfim, da completa liberdade dos mercados, etc. Né? Sem que se preste a devida atenção às questões ambientais. Então, isso por um lado. Por outro lado, tem também aquilo que a gente chamou, eu escrevi um artigo aí com mais outros colegas da USP, né? Isso aí, bom, enfim, estou falando de uma coisa que não é minha praia, mas é como os filósofos e os psicanalistas se referem a isso, é que muda aquilo que se chama da circulação dos afetos, né? Por quê? Porque por mais que a gente saiba que essa crise ela acaba prejudicando, né, muito mais as pessoas mais pobres, porque as pessoas mais pobres não podem fazer o isolamento como deve ser feito, né, porque elas não vão ter a mesma condição de manter as práticas de higienização, elas não vão enfim, ter provavelmente um atendimento médico pior, etc. Mas por mais que a gente saiba isso, é inegável que todos estamos sob a mesma ameaça, né? Todos estamos sob a mesma ameaça, que é de pegar essa doença e de estar dentro daquele percentual que morre por ela, né? Então, quer dizer, isso, pelo lado sinistro, vamos dizer assim, acaba produzindo uma espécie de irmanidade, sei lá, acho que não existe essa palavra, uma sensação de que, enfim, estamos todos no mesmo barco mesmo, né? Então a gente precisa ajudar uns aos outros, etc, etc. Então os valores de solidariedade, de comunidade, do comum, né? Tudo isso que é anticapitalista, que é anti-livre mercado, que é anti-meritocracia, que é anti, né? Tudo isso esses valores começam a crescer, né? Aí tem uma série enfim, de eventos que estão acontecendo aí nas comunidades de mais baixa renda, nas favelas, etc., que vão demonstrando isso de alguma forma. Então, eu acho que tem um lado positivo também essa crise por esses dois aspectos, né? O aspecto ambiental e o aspecto aí né, essa coisa de cada um por si, Deus por ninguém, ele começa a falar, não, peraí, não é assim, né? A pandemia um pouco questiona fortemente isso, né? Você falou sobre as mudanças, eu vi um vídeo há alguns dias sobre um campo de golfe na África do Sul, ele passou a ser habitado por leões. O cara que toma conta mostra o green, assim, onde tem o buraquinho lá para os golfistas, os jogadores acertarem a bolinha, os leões ali deitados, tomando sol e tudo. Quer dizer, essa mudança os caras pararam de ir, né? Pararam de fazer movimento, e como o campo é do lado de um parque, os leões espalharam, vamos dizer, aumentaram o campo. Tem alguns vídeos desses, né, que mostra os elefantes atravessando cidade, né, tem umas coisas bem engraçadas, assim. Leda, para terminar, eu vou me referir a esse artigo que você citou, que você e mais um grupo de professores da USP publicou, acho que há uma semana, um pouco mais, que se chama A Hora e a Vez de os Democratas Agirem. Esse livro ele aponta o risco de uma virada autoritária no governo brasileiro. Quer dizer, a gente estava falando meio genericamente, trazer nossa conversa agora aqui para o Brasil, e uma necessidade de a gente agir, né? Se você pudesse contar para a gente como é que foi a iniciativa para escrever esse artigo. Aliás, deixa eu dizer uma coisa já. Esses artigos, essas coisas que eu estou citando aqui nas perguntas, eu vou colocar lá os links para quem quiser, depois. Os artigos do Chené, do Harvey, né? Da Butler, e esse
E esse artigo 9. Com mais o Safatli, o André, enfim. Então, eu queria que você contasse para a gente sobre essa iniciativa e, assim, se você pudesse chamar a atenção para alguns dos pontos principais do artigo. Bom, olha, essa iniciativa, na realidade, partiu do André Singer, que é um colega meu, bastante conhecido, né? Ele foi porta-voz do primeiro governo Lula, porta-voz da presidência, e teve muitos anos coluna na Folha de São Paulo, né? É um cientista social da maior competência, e muito, muito meu amigo, uma pessoa muito bacana, e o Vladimir Safatli, que é um professor de filosofia também, que também tem colunas aí em jornal, em revistas, também, que também tem uma formação em psicanálise, né? E os dois é que tiveram, então, essa ideia de... A gente tem um grupo de discussão já há alguns anos lá na USP, que se reúne toda a primeira sexta-feira do mês, né? E esse grupo foi formado, assim, para juntar o pessoal de esquerda para pensar, né, o mundo, o que está acontecendo, na realidade, começou no final de 2015, né, quando já se falava do impeachment da Dilma, começou a se falar e tal, e foi por aí, setembro, outubro de 2015, que começou esse grupo. Mas, enfim, esse grupo é apenas um grupo de discussão. Então, uma vez por mês, senta e tal. Esse pessoal todo, pouco mais ou pouco menos, participa também desse grupo. Mas, então, o André o André Singer e o Vladimir Safatli resolveram dizer, bom, a gente é professor, é cientista social dessa universidade, né? Nós estamos tão preocupados com o que pode vir a acontecer com o Brasil, acho que a gente tem que dar uma contribuição mais fundamentada, né, para essa situação, para fazer um alerta, enfim. E aí, então, eles chamaram algumas pessoas, convidaram algumas pessoas, as pessoas toparam, né, são essas pessoas que estão ali. Além dos dois, a minha colega também do Departamento de Economia, da USP, a professora Laura Carvalho, que também é bastante conhecida, tem o professor Felipe Loureiro, da Faculdade de Relações Internacionais, Instituto de Relações Internacionais, da USP, professor Cícero Araújo, também do Departamento de Ciência Política, professor Rui Braga, do Departamento de Sociologia, e o professor Christian Dunker, que é do Departamento de Psicologia, área de psicanálise. Bom, então a gente começou a se reunir, tudo online, né, tudo pelos Google Meet da vida, aí, o Zoom, etc., e fomos fazendo reuniões e tal, e decidimos, então, escrever esse texto, uma experiência intelectual muito interessante, a gente cresce muito, é um diálogo muito, muito rico, né? Mas não é fácil chegar num texto escrito aí a 16 mãos, né? Somos 8, então, enfim, a ideia era assim, bom, a gente tem que fazer um texto de intervenção, sim, mas um texto que seja fundamentado, né? Que não seja só um texto político e tal, porque não é militância política nesse sentido, mas uma contribuição que a gente, como intelectuais, né? Nós todos, como intelectuais, cientistas sociais, de uma universidade importante do país, né, achamos que poderíamos contribuir. Então escrevemos isso, e evidentemente que o tema foi esse, tá, do perigo do autoritarismo, né. Então aí a gente faz um diagnóstico do que é o bolsonarismo na nossa visão, um diagnóstico ainda, enfim, que não discute ainda mais a fundo, porque a gente não teria espaço, né, por exemplo, quais são os aspectos fascistas desse governo, por exemplo, né, em face das experiências históricas, em face de uma série de outros elementos, né, mas a gente faz uma caracterização do bolsonarismo, né, dizendo, bom, o bolsonarismo, ele vive da permanente mobilização, né, dos seus seguidores frente a um inimigo que sempre é eleito, né, no caso o inimigo é sempre a esquerda, né, o perigo do comunismo, uma coisa muito, muito out of date, né, total, assim, completamente anacrônico, porque
perigos do comunismo que tem, né? Mas, enfim, então vai se criando essa mística, tem lá o Olavo de Carvalho e tal, mas essa ideia do inimigo interno e desse mundo que é isso, né? Ou você é a favor você é do bem, que você defende a pátria e tal, né? É engraçado porque é um defender a pátria que é completamente entreguista, né? Porque, de outro lado, o Brasil nunca foi tão subalterno aos interesses dos Estados Unidos quanto nesse governo Bolsonaro. Não existe nenhum momento da nossa história, nem absolutamente nenhum momento da nossa história, em que o nosso país ficou tão degradado do ponto de vista internacional, do ponto de vista do seu papel geopolítico e do ponto de vista da sua subordinação a um outro país, né, que no caso é os Estados Unidos. Então, é muito engraçado, porque é completamente contraditório, mas isso também é um traço do fascismo, né, a contradição, né. Enfim, é uma coisa para se aprofundar a discussão. De qualquer jeito, então a gente caracteriza esse bolsonarismo como essa coisa binária, esse nós contra eles, esse inimigo interno que sempre tem que ser destruído e tal. E a gente vai dizer, bom, mas a pandemia, ela bagunça esse script, né? A pandemia bagunça esse script. Por quê? Porque tem um pouco aquilo que eu estava falando anteriormente, que a gente também cita aí no artigo, são teses aí, principalmente do Safatli, mas também do professor Danker, né, dessa coisa de que a pandemia, ela coloca em marcha, ela coloca em andamento, né, valores que vão contra esse mundo binário, né, por isso que eles têm que negar a pandemia, né. Por que esses valores vão contra? Por causa disso, quer dizer, todo mundo está, nós somos todos pegos de calça curta, todo mundo está correndo o mesmo risco, né? Então, deixa para lá quem gosta disso ou não gosta daquilo, né? Nós temos aqui nos livrar desse mal, e esse mal une a todos, né? Então, enfim, você tem a pandemia, ela bagunça essa história. E então aí a gente vai, quando a gente faz a caracterização do bolsonarismo, a gente diz, olha, nada indica que o Bolsonaro vá parar, né, com essa marcha em direção ao autoritarismo, e isso a gente escreveu, quando a gente começou a escrever o texto, que foi, sei lá, meados de março, talvez, a gente já dizia isso, e de lá para cá a gente só foi confirmado nessa ideia, né, de que ele não vai parar. Tem uma grande incógnita aí, que são as Forças Armadas, né, ninguém sabe exatamente como que as Forças Armadas vão se posicionar, até agora elas estão meio neutras aí, apesar de terem sido, inclusive, também os militares muito ofendidos aí pelos bolsonaristas e pelos, mais a chamada ala do Olavo de Carvalho, né, a ala olavista, né, mas enfim, o fato é que tem essa coisa em marcha, a pandemia vem, bagunça esse script, né, e o Bolsonaro, então, tem essa reação de negar a pandemia, né. Então, a gente diz, bom, se nada for feito, né, se deixar esse carro andar do jeito que ele está andando, essa situação tão que, digamos assim, complicou tanto o que ele pensava como marcha, né, para ele, o seu projeto autoritário, ele pode aí até querer acelerar isso, né, para, enfim, constrangido, que vai ficar cada vez mais como está ficando, né, por conta de não estar atendendo, né, ele está sendo criticado no mundo inteiro, Bolsonaro é uma unanimidade negativa no mundo todo, né, aquela revista The Lancet, né, ou Lancet, não sei se é Lancet ou The Lancet, enfim, a revista inglesa, né, que muito importante, muito respeitada, diz que a maior ameaça do mundo ao coronavírus é o Bolsonaro. Só isso eles falaram, né, quer dizer, então, ele é uma unanimidade realmente negativa no mundo todo. É evidente que ele vai sendo cada vez mais constrangido aqui, até pelas forças da direita mais ferrada mesmo, né, quem está constrangendo hoje o Bolsonaro é o Witzel, é o Dória, enfim, né, então ele vai, e aí ele vai, esse enfrentamento, essa confrontação entre o seu projeto autoritário e as instituições do país, que nos foram legadas pela Constituição de 88,
a chamada Constituição Cidadã, está ficando cada vez mais pesado esse confronto, né? Então, a gente está um pouco chamando a atenção para isso, essa é a ideia do artigo, né? Legal. Deixa eu contar para quem está nos ouvindo que quando eu li o artigo, a ideia que veio na minha cabeça é assim: será que a gente está tratando o fascismo do mesmo jeito que os fascistas estão tratando o coronavírus? O coronavírus. Que é uma gripinha. A gente olhando para o fascismo dizendo, é uma gripinha. Uma gripinha. Acho que esse é o grande alerta desse. É um pouco isso. Tem umas memes aí na internet que diz assim: é só um presidentezinho, vai passar, né? Essa é a grande questão, né? Quer dizer, esse é um governo normal, como qualquer outro, ele só é um governo de direita mais forte? Não, de modo nenhum. É um governo que está o tempo todo afrontando, né, as regras do jogo e dizendo, e ele já dizia isso antes, né? Ele já dizia isso antes, que tinha que, né, que a Constituição isso e aquilo e tal. Então, não é novidade. Só que, quer dizer, ele está sendo muito mais agressivo até do que a gente poderia imaginar. Então é isso. Então não é um presidentezinho, como o coronavírus não é uma gripezinha, infelizmente. Bom, estamos chegando ao fim. Professora Leda Paulani, professora titular da Faculdade do Instituto de Economia da Faculdade da FEA da USP, autora do Modernidade, Discurso Econômico. Aliás, você citou um outro livro que eu não falei dele. Você disse... Brasil Delivery. Brasil Delivery, isso. E o Nova Contabilidade Social, que está saindo aí brevemente um novo. A professora Leda também foi secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo, no governo Haddad. Professora Leda, muito obrigado. A gente está a 1h03, e eu gostei muito da nossa conversa. Espero que você tenha gostado também, que nossos ouvintes também tenham gostado. Você queria falar mais alguma coisa? Não, queria só realmente agradecer aí a oportunidade, né, e só para fazer um fecho aí da nossa conversa, né, tem muita gente que está dizendo assim, que o Brasil não vai ser o mesmo depois do bolsonarismo, né? Então, o Brasil não vai ser o mesmo depois do bolsonarismo e o mundo não vai ser o mesmo depois da pandemia do coronavírus. Nós, os brasileiros, temos que nos haver com esses dois fenômenos de não pouca monta histórica, né? Vamos dizer assim. Mas eu queria, então, agradecer o seu convite, César, e da ABED, para estar aqui. Acho que esse é um momento em que todos, né, ficam muito ansiosos por querer se informar e entender melhor os processos, o que está acontecendo. Então, acho que é uma prestação de serviço, né, também, que a ABED está fazendo, e espero ter contribuído aí com alguma coisa para que a gente entenda melhor o que se passa. Obrigada. Contribuiu muito. Muito obrigado, Leda. Bom, eu vou me despedindo aqui, então, de todo mundo e prometendo que sexta-feira que vem tem mais 5 perguntas. Vamos ver quem vai ser o economista ou a economista que vai estar aqui sexta-feira que vem. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Todo mundo. Boa noite a todos.